bate-papo sério com você, sério. Bate-papo. Tivemos um papo interessante. Boa noite a todos, de volta em mais um episódio do Papo Podcast aqui pela NTV. Hoje com uma entrevista externa, né? Nós recebemos um convite para vir aqui bater um papo com a Gabriela, arquiteta premiada da nossa região. Bem-vinda, Gabriela, e obrigado pelo convite, por nos receber aqui na sua casa. Eu que te agradeço, Das. Para mim é um prazer ter vocês aqui em casa, principalmente para falar de um assunto que eu adoro, né? Que você domina, né? Que é a arquitetura. Isso. Me comece a falar sobre a sua trajetória, quantos anos de experiência, como você começou e quem te incentivou a começar a arquitetura há quantos anos? A arquitetura está inserida na minha vida, eu posso te falar que são quase 30 anos. Quase 30 anos. Quase 30 anos, porque de formada, eu tenho 24 anos de formada. Eu fiquei um tempo em Belo Horizonte, trabalhando no escritório de arquitetura em Belo Horizonte, mas que eu estou com o meu escritório em Patos já tem quase 22 anos. E quando você começou, quem te incentivou? De onde veio essa ideia de fazer e fazer com tanto prazer? Eu sempre tive um grande incentivador, que foi meu pai. Seu pai? Meu pai era um construtor, assim, um grande construtor, eu digo. E ele foi minha grande inspiração. E você acompanhava as obras dele desde o início? Sim, desde menina. Você acha que foi isso que despertou? Com certeza. Inclusive, eu sou uma arquiteta que eu adoro a obra. Você gosta de botar... Não é o perfil de muitos, né? Eu não fico só no escritório fazendo projeto. Eu adoro a obra. E acredito que eu peguei um pouco disso com ele, né? De acompanhar. Ele sempre foi muito, eu falo, visionário. Ele sempre... Assim, as obras dele sempre estavam à frente do que existia aqui em Patos. Isso a gente está falando de 30 anos atrás. Naquela época, os arquitetos que projetavam para o seu pai, você tinha acesso a eles? Você conhecia um pouco sobre o trabalho deles ou não? Eu conhecia, meu pai buscava profissionais fora. Patos ainda não tinha a faculdade de arquitetura. E poucos profissionais aqui ou nenhum? Tinha alguns profissionais que, né, outro dia até uma profissional mais antiga aqui em Patos, você comentou comigo, eu adorava trabalhar com seu pai. Mas assim, essa arquiteta que eu trabalhei em Belo Horizonte era uma arquiteta que fazia muito trabalho para ele. Então ele investia em bons profissionais, que eu falo que é muito importante. Falo muito isso para os meus clientes. Eu falo para os meus clientes, enquanto a gente tem a possibilidade de estudar o projeto no papel, o projeto ser bem planejado, não tem erro, né? Perfeito. Então, quando é bem planejado, quando o projeto é bem feito, a construção flui bem também. E você se dá conta do sucesso do seu trabalho, você coloca isso como uma receita, dado essa vontade e esse acompanhamento pessoal da obra desde o início, você acha que esse é o seu diferencial também? Nós vamos falar de vários, mas esse de querer estar lá na obra do início ao fim, vender isso para o cliente dizendo, eu vou te entregar o projeto, mas eu gostaria de acompanhar se isso for possível. Lógico que isso é uma negociação diferente no momento da contratação, não é mesmo? Com certeza. Aquelas casas que eu falo assim, são como um filho para mim, né, que eu faço desde a concepção do arquitetônico até a fase da arquitetura de interiores, que envolve especificação de acabamentos, esse acompanhamento de obra, indicação de fornecedores. Quando a gente dá todo esse suporte para o cliente, com certeza a casa dele vai seguir a mesma linha do início ao fim. Ela vai ter... o toque final, a gente já pensa naquele toque final desde o princípio, né? Então, desde a concepção do arquitetônico. Então, ela segue, ela segue a mesma linha. Perfeito. E como você consegue conciliar o seu tempo entre criar, né? Aí vem o trabalho do arquiteto, que é o quê? Eu recebo o cliente, inicio essa criação, mas eu tenho várias obras que eu preciso acompanhar. Como é que no seu dia a dia, né, de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu acredito que tem clientes que só podem ir lá na obra no sábado. Eu sei que você desenvolve muitos projetos para médicos, por exemplo. Sim. Só pode ir na obra no sábado. Sim. Como você consegue conciliar o seu tempo entre a criatividade, a execução e a apresentação desse resultado para o cliente? Na correria do dia a dia. É muita dedicação. Eu falo, o arquiteto trabalha muito. Inclusive à noite, né, Gabriela? Inclusive à noite, final de semana. É muita dedicação. E fazendo também o que a gente gosta, eu acho que fica tudo mais fácil, né? prazeroso. Sim.
Fica mais fácil, é verdade. Hoje, as obras que estão em condomínio fechado, você considera que são aquelas que chamam mais a atenção? Isso é uma tendência? E na nossa região tem poucos condomínios fechados. Eu falo porque eu morei em Brasília, morei em Uberlândia há muito tempo. Uberlândia tem muitos condomínios fechados, Patos um pouco menos. Aqui na sua casa é um condomínio fechado. Hoje, os projetos arquitetônicos, e o nicho que você atua, tem uma demanda a mais dentro dos condomínios fechados, mas isso é variado ainda na nossa região? Não, eu sinto que hoje em dia as pessoas buscam muito o condomínio fechado, principalmente pela segurança que ele oferece. Né? E assim, atualmente eu faço muita casa em condomínio fechado, o meu foco é arquitetura, né? Como eu falei, faço todas as etapas, mas hoje a demanda do escritório é muito casas de alto padrão. Porque né, a gente percebe que os arquitetos, né, têm perfis diferentes. Quando ele resolve, e às vezes isso acaba acontecendo na vida dele, né? Acontece naturalmente, né? Como eu falei, eu tenho muitos anos de Não, e você fala que começou casa. você começou com o seu pai, na época dele não existia condomínio fechado. Sim. Então você foi construindo uma trajetória com a imagem própria e de repente construir em condomínios fechados se tornou o seu nicho, né? Eu falo Talvez que foi uma caminhada que foi acontecendo naturalmente e também com muito prazer, porque eu fui sentindo. Eu falei de casa de alto padrão, Dácio, assim, é o que eu mais atento. Mas no escritório a gente faz projetos menores, sim, né? Projetos menores, eu faço muito projeto de reforma. Não, eu tive a oportunidade de te perguntar isso, você falou assim, eu faço muito projetos, às vezes, para um casal que tem ali um apartamento de 2 quartos e, de repente, 8 anos depois, eu estou construindo para ele uma casa de alto padrão. Então, você começou com um projeto pequeno. Isso é muito prazeroso, porque eu tenho os meus clientes fidelizados. Eu tenho um cliente que eu já fiz 3 casas para ele. Família, né, que a gente faz a casa dos pais, dos filhos, e isso é muito prazeroso. Eu falei, isso é o que vale a pena. É o que vale a pena. Não, e o prazer, eu falo que o arquiteto tem o prazer de ver feito, dizer e passar na rua e falar assim, é projeto meu. Sim, não, esse aqui é projeto meu. É muito gratificante. Nós entrevistamos, há alguns dias atrás, a Lúcia, da Academia Lúcia Queiroz. Sim. E você tem alguns projetos também, vão fugir um pouco dessa questão de casa, de condomínio, são projetos comerciais. Me fale sobre esses projetos e o diferencial de cada um hoje, daquilo que você projetou há 15 anos atrás e o que está hoje, não vou falar em moda, mas em tendência, né? Porque a arquitetura se faz de tendência e nem sempre de momento, porque quem está construindo pensa que aquela obra um dia pode ser vendida e aí ela tem que se enquadrar daqui 15, 20 anos. Sim. Eu sempre tive, primeiro você falou da Lúcia, é uma cliente muito querida, que inclusive assim, eu já fiz para ela tanto, né, a arquitetura comercial, como também já fiz casa de campo, é uma situação de uma família que eu já fiz. É o que a gente comentou. Filho também, mas assim, então realmente acontece isso, da gente fazer para a família e é muito gratificante. Eu sempre tive uma preocupação a gente não pode ficar muito preso a tendências. Porque existem tendências que a gente sabe que aquilo ali daqui a pouco vai virar modismo. E como você percebe isso? Porque você já construiu coisas que são... Eu estou falando da Academia da Lúcia, mas eu olho para aquela academia e entendo que aquilo é moderno. E foi feito há quantos anos? 10 anos? Sim, mais de 10 anos. Tem um pouco mais, deve ter uns 15 anos que fez na verdade, a academia, ela era menor que foi um projeto que foi feito há mais tempo, não sei quanto tempo, e quando eu fiz, deve ter o acréscimo, deve ter uns 15 anos. Agora, você me perguntou sobre tendências, eu sempre fui muito a favor de atemporalidade, sabe? Meus projetos, assim, na maioria, passam-se os anos e eles estão atuais. Eu nunca fui de modismo, sou muito a favor dos materiais naturais, né?
Lógico. Aí quando você fala de natural, a gente pode citar, porque a gente está aqui na sua casa, eu já vi que você usou madeira, que eu adoro. Eu acho isso aqui incrível, entende? Morei em Rondônia há muitos anos e acho que, não sei se é para convivência com a madeira, e hoje em dia, madeiras que a gente não tem nem acesso mais, mas eu adoro e você usa muito nas suas obras. Madeira é um material atemporal. Eu vou pedir para a produção colocar uma imagem de uma casa que você projetou, uma casa de campo, que eu fiquei encantado. Eu vou pedir para o pessoal colocar a imagem dessa obra e a gente vai falar sobre outras também. A madeira, ela traz o aconchego, né? A madeira, eu falo, ela tem esse poder, né, de dar esse aconchego, de transformar o ambiente. É verdade. Como outros materiais naturais, né? Eu gosto muito você falou da madeira, eu gosto muito do mármore travertino bruto. É um mármore que eu uso muito, principalmente em áreas externas, em torno de piscina. Por quê? Também tem um porquê. Ele é funcional, porque além dele não absorver calor, então é uma pedra. A pedra, ela não absorve calor, então ela é adequada para o entorno de piscina. Além de ser uma beleza rústica muito bacana, né? E ela também, ela é bonita no natural dela, sem um polimento. Ela bruta, que é a característica do travertino. E pelo fato dela ser bruta, ela se torna uma pedra antiderrapante. Então, uma pedra segura para colocar em área externa, no entorno de piscina. Aproveitando essa fala sua sobre os materiais, existe material que não sai de moda? Existe. Demorou para responder. Não, mas existe. Ele está falando assim, a madeira, né? Parece que não sai de moda, né? Impressionante. Mas hoje, o que tem de novo na parte de material de longa duração? Novo. É novo, mas a gente sabe que vai colocar, e esse mármore que a gente está olhando aqui na sua casa, daqui 40 anos ele está aí, do mesmo jeito. Não, e hoje em dia também tem as pedras, que a gente chama de pedras, você falou de alta, né, de pedra, material durável. As pedras. Hoje em dia tem as pedras que não são naturais também, as sintéticas. Então tem pedra com alta tecnologia, muito resistente. Já se sabe que é resistente? Porque elas são relativamente novas. Quanto tempo tem que elas estão inseridas no mercado? Na verdade, já tem um tempo que elas estão inseridas no mercado, mas eles foram aprimorando. E já se sabe que são resistentes. São composições que são bem estudadas, que são materiais resistentes, que às vezes se você coloca no gourmet, tem situações de pedra que você pode até passar faca e colocar ferro quente em cima, que eu já vi, e ela não estraga. Então, na pedra, hoje a gente tem muita evolução de pedra. O porcelanato também, a gente falou de mármore, né, de pedra natural, mas assim, hoje em dia, os porcelanatos, a gente tem muitas opções de porcelanato no mercado. São muitas mesmo, impressionante. Porcelanato, né, o material que não tem PI, que a gente fala que antigamente tinha cerâmica, que a gente escolhia cerâmica pelo PI, que é O que é PI? É a resistência do material. O porcelanato, não existe PI. O porcelanato é um material altamente resistente. Então, assim, hoje em dia a gente também tem uma evolução nas estampas dos porcelanatos, que remete muito bem às pedras naturais. Mas eu vou te interromper e fazer o que eu acho. Eu gosto muito do natural. Embora o porcelanato seja hoje extremamente resistente, tem gente que colocou o porcelanato em bancada e hoje está tendo problema. Concorda comigo? Em relação a isso, eu sou conservadora. Bancada, eu ainda sempre especifico em pedra. A não ser que o cliente queira fazer em porcelanato, mas aí a gente tem que buscar uma mão de obra especializada. Mas mesmo porque o porcelanato não é tão fácil de trabalhar para fazer o acabamento adequado. Mas eu não falo nem do acabamento. Imagina, você coloca o porcelanato, 3 anos depois, alguma coisa quebrou e quebra, né? Mesmo que ele pode quebrar. Você não acha uma para repor. Se é uma pedra, é mais fácil. Entende? A pedra também a gente tem dificuldade por ser natural, né? Às vezes a gente não encontra igual. Eu falo assim, mas se você me perguntar, você prefere bancadas em porcelanato ou pedra? Eu prefiro em pedra. Eu tenho certeza. Principalmente pelo acabamento, sabe? Final. Boa. Aproveitando a questão dos acabamentos, sempre que você vai fazer uma obra, pensa-se que é fato que o acabamento é que vai encarecer. E aí a gente comenta essa questão. Você pode escolher uma
torneira de R$ 50 e ela custar R$ 3.500. A função é a mesma, sair água. Mas o design, a durabilidade, quem projetou, enfim, o material utilizado vai fazer essa variação. Hoje você considera que é possível fazer uma casa de extremo bom gosto sem exagerar nos valores, quando essa casa é projetada por um arquiteto, ele te ajuda a dizer, esse é o melhor custo-benefício, o caminho é esse. Com certeza, principalmente é a primeira pergunta que eu faço para o cliente quando a gente vai fazer as escolhas. Primeiro eu tento sentir o estilo do cliente e o que ele está disposto a investir, para eu direcionar ele naquela linha que está de acordo com o que ele almeja. Perfeito, sem ofuscar a expectativa dele, mas dizendo para ele, a realidade financeira para se tornar isso que você quer aplicável, tem um custo X. E é possível... Aí a gente pode, te interrompendo, desculpa, a gente pode também balancear isso quando a gente vai fazer as escolhas. Sabe, no caso de uma casa grande, às vezes uma linha melhor... Vamos dizer assim, com investimento maior, a gente coloca ali nos ambientes mais especiais, né? Eu quero investir mais no lavabo social, no banho do casal. Então, também dá pra gente fazer isso e dá também pra gente escolher linhas mais básicas boas, né? Assim, no caso de metal, que você deu o exemplo. Tem lugares que a gente não pode colocar metal que a gente não conheça a procedência, porque depois o que o cliente vai ali gastar com conserto, né, vamos dizer, com manutenção, não justifica, né? Uma torneira de uma cozinha, de um gourmet que é muito usado, a gente não pode colocar uma torneira com a procedência ruim, né? Então tem essas questões assim que dá pra gente às vezes investir mais num ambiente, menos no outro, e o cliente ficar satisfeito. Perfeito. Gabriela, e quando você pega um cliente que ele vai reformar algo que quando você chega lá, fala, meu Deus, eu não sei por onde começar, né? Mas aí é o seu trabalho. A reforma te dá uma satisfação de ver o resultado final, mesmo quando essa reforma é feita num imóvel onde vai aproveitar parte das paredes, nem todas vão ser utilizadas, mas ele quer conservar uma característica que aquele imóvel tenha. Eu falo que eu gosto muito de projeto desafio. E é muito gratificante a reforma. Principalmente para quem gosta de botar o pé na obra, igual você faz. Porque reforma é obra do início ao fim. Que a obra dele tenha um potencial que às vezes tem, né? Então, e isso eu falo tanto em reforma quanto em projeto arquitetônico. Às vezes o cliente chega assim e fala assim, nossa, meu terreno é muito irregular, muito desnivelado. Aí eu falo, eu adoro. Porque eu gosto desses projetos de desafio que saem do convencional, sabe? Eu sempre gostei. Assim, a parte que me realiza é essa parte da criação. No seu escritório hoje, tem estagiários que te ajudam nisso, profissionais que te auxiliam, porque durante muito tempo, eu sei disso, você trabalhou muito sozinha, né? Sim. Mas hoje a sua demanda não permite, você não consegue atender estando sozinha. Como você consegue conciliar dentro do grau de exigência que você tem, esses profissionais colaboradores que certamente te ajudam? Hoje em dia nós temos aqui a faculdade de arquitetura, que quando eu vim para Patos não tinha. Então era isso ajuda mais muito. complicada essa questão de conseguir essas pessoas. Sim, e é uma troca muito boa. Eu fico, assim, eu tenho hoje lá comigo, as meninas são formadas já, são arquitetas, mas sempre tive estagiárias que às vezes começam comigo no início da faculdade, formam lá comigo, ainda continuam comigo, e depois voam e eu fico feliz porque eu vejo aí como elas estão bem. E isso acontece com uma certa frequência, sim, né? É verdade. Sim. Dentro da arquitetura é assim. Sim, eu tenho sorte. Cada um busca seu caminho. As meninas do meu escritório sempre ficam um tempo bom comigo, mas também chega a fase que elas também têm que procurar o caminho delas, e hoje eu vejo assim, alguns escritórios aqui em Patos que estão bem, colegas minhas que foram lá minhas estagiárias, isso é muito bom. E quando você começou, você estagiou também? Estagiei aqui, também. aonde você fez esse estágio na época? Eu estagiei em Uberlândia e Belo Horizonte. Boa.
Boa. Aprendeu e agora Sim. ensina. Nossa, É o caminho. Na é a arquitetura, me- isso a melhor funciona para escola. todos, né? Isso. Sai da faculdade, não, eu preciso agora pegar a mão. E aí, trabalhando dentro do escritório. E aí, nada melhor do que escolher uma arquiteta que já seja referência. Falar assim, esse é o caminho que eu estou começando, mas eu vejo... Porque na arquitetura a gente observa que tem muito isso. Você observa o trabalho de um, fala assim, gosto dessa linha, vou seguir esse caminho. Não tem isso? Tem muito isso. Tem muito isso. As pessoas nos procuram porque identificam, né? E a arquitetura é muito disso. Ou porque identifica com o estilo, ou porque já foi ali numa obra sua e viu de perto. Então, meus clientes... eu falo, a minha caminhada foi essa. Foi longa e tranquila, vamos dizer. Né? As coisas foram acontecendo naturalmente. Porque eu falo, hoje em dia ainda tem as redes sociais que te possibilita mostrar mais o trabalho e às vezes você se projetar mais rápido, vamos dizer assim, né? Agora, na minha época eu não tinha isso a meu favor, então foi muito, eu sou de uma época que eu formei que as coisas foram acontecendo boca a boca, né? Uma obra ficava pronta e, né, algumas pessoas me procuravam por conta de outra obra, por conta de indicação. E antigamente você fazia os projetos no lápis, né? Você Sim. é da arquiteta que começou... Da época da prancheta. Da prancheta. Da prancheta. Como foi essa transição, o desafio dessa transição de fazer os projetos na prancheta e hoje ir para o digital, né, para o projeto 3D, que ajuda muito, na minha opinião, Sim, com essa você poder visualizar o projeto final ajudou demais a fomentar a arquitetura, porque Com você certeza. conseguir, principalmente o leigo, né, eu nunca construí, não tenho uma noção, e eu consegui visualizar, falei, é assim que vai ficar, é assim, isso é incrível. Eu comecei na prancheta, mas finalizei no digital. Eu peguei exatamente Você pegou essa transição? A transição, sabe? Então, eu já saí da faculdade já com o digital. Mas assim, eu sempre gostei muito também de criar ali, fazendo croquis à mão e depois transferir para o computador. E você consegue desenhar, de falar assim, eu vou riscar aqui, ali e tal, e formar um... Eu preciso, porque quando eu estou criando, eu gosto de ver ali o resultado, a volumetria, eu fazendo um croquis. Então, facilitou muito o entendimento, a né? apresentação, sabe? Ela fica mais agradável, vamos dizer assim. Eu concordo com então, você. Com certeza, foi muito bom. Principalmente a parte de decoração, que ele já pensa antes da obra ficar pronta, como a posicionamento desses móveis vão acontecer, a questão do verde, né, colocado dentro do contexto, principalmente quando é uma casa, do jardim e tal, isso ajuda demais, não é isso? Com certeza. É isso aí. Gabriela, tem uma questão que é voltada para as pequenas obras, né? Eu sei que você gosta muito, embora boa parte das suas obras são, né, como a gente citou, obras grandes, mas as pequenas obras hoje conseguem também a gente conseguir trabalhar esses espaços, que é um desafio, né? Cada dia que passa, as pessoas estão morando, talvez não seja muito a realidade da nossa região, mas é dos grandes centros, onde eu sei que você também desenvolve projeto para lá. Projetos que precisam ser bem pensados, principalmente quando se trata de armários planejados, onde a gente precisa entregar tudo para o cliente num espaço pequeno. Qual o desafio da arquitetura para esses projetos? É como eu te falei, o projeto grande, ele tem que ser bem pensado. Agora o pequeno, aquela questão de otimizar os espaços e fazer uma marcenaria inteligente é fundamental, né? Para você conseguir ali atender o cliente em todos os quesitos em um pequeno espaço. Principalmente, né, quando porque esses espaços são conjugados, né? Isso, aqui em Patos, até assim, tenho alguns prédios voltados aqui próximo à faculdade. São mais apartamentos, né? São apartamentos, né, voltados para atender estudantes, às vezes pessoas que moram... Recém-casados. Enfim. Então, são projetos que também têm que ser pensados com muito carinho e com muita atenção. Perfeito, perfeito. Nós vamos chamar o comercial e voltamos no segundo bloco com outros temas ligados à arquitetura. Hoje aqui na Casa da Gabriela, vou colocar assim, Casa da Gabriela, nos recebeu aqui gentilmente. Voltamos já já no segundo bloco. Bate-papo. Interessante.
Voltamos no segundo bloco do Papodcast, hoje conversando com a Gabriela, arquiteta Gabriela Alves, para quem vai procurar lá no Instagram, que ela é um pouco, não está tão presente assim nas redes sociais, precisa trabalhar isso mais, as pessoas precisam conhecer seu trabalho, Gabriela. Tem que fazer um puxão de orelha, depois vai ficar bravo comigo. Os meus clientes puxam da minha orelha. Mas olha só, vamos falar sobre a integração dos projetos hoje, entende? Eu falo que mineiro gosta de receber as pessoas pela cozinha e eu tenho observado uma mudança no comportamento dos seus e outros clientes que preferem diminuir um pouco o espaço da sala de estar, por exemplo, que antigamente tinha que ser ampla e tal, mas as pessoas preferem hoje ficar na cozinha, né? Nessa parte integrada, nesse espaço que a gente está aqui, que a câmera consegue pegar, inclusive, essa integração entre esse espaço de bate-papo, alguém aqui atrás cozinhando, o seu filho nadando na piscina. Essa é uma tendência. Sim, fato. há já alguns anos. A sala de estar, eu brinco, a sala de estar ficou um pouco esquecida. Hoje em dia os projetos são muito voltados para a área de convívio. Mas você acha que isso é uma tendência dos projetos em Minas? Ou não tem nada a ver isso? Isso é tendência geral? Isso é tendência geral a questão do conceito aberto. Boa. Né? Então, assim, eu falo, é porque a gente não tem ali aquela sala de estar que antes era uma sala ali mais fechada. Hoje todo mundo se comunica, né? As pessoas recebem nos ambientes distintos, mas todo mundo ali interagindo, porque a sala de estar está integrada com o jantar, que está integrada com o gourmet. E outro detalhe, as casas estão também cada vez menos com aquela história de separar a cozinha do gourmet. Já muitos clientes meus, que é uma história que eu introduzo já tem uns anos, mas antes o cliente às vezes tinha uma certa resistência. Eu vou pedir para a produção botar uma imagem de um projeto seu, isso, que porque é totalmente integrado. Totalmente integrado. Tem só não é completamente separado no momento que tem que deixar fechado porque a gente vai viajar, deu uma chuva de vento, terminou aquilo, corre-se, né, abre o vidro e está tudo integrado dentro do mesmo espaço. E temos incrível. essa opção realmente, né, das esquadrias que você pode fechar e quando aberta ela tem a possibilidade de estar integrando os ambientes. Perfeito, perfeito. Gabriela, vamos falar um pouco dos projetos comerciais, né? Você tem muitos, eu depois quero falar sobre o maior projeto que você já fez, aquele que você tem uma paixão de passar em frente, falei, então meu nome está lá. Mas vamos falar dos projetos comerciais. Tem projetos grandes que você está desenvolvendo, grandes mesmo. Mas me fale desse prazer de se fazer projetos comerciais. O desafio é tão grande quanto o residencial e esse comercial tem uma identidade, sempre uma identidade maior do que o residencial, porque eu posso fazer uma casa e vender. O comercial quase sempre eu estou fazendo aquilo para a vida, não é isso? É isso. Atualmente eu estou fazendo um projeto bem grande, são quase 2.000 metros quadrados, projeto comercial. E assim, o cliente sonha com esse projeto há muitos anos e então é como realizar o sonho de um cliente que está fazendo uma casa, mas é como você falou, aquilo ali é a vida dele, né? Imagina, você fazer um projeto de 2.000 metros quadrados, você tem que ter muita certeza do negócio que você está lançando. E é uma grande responsabilidade. Demais, né? demais. É uma grande responsabilidade. Então, eu falo, não tem projeto que é mais importante que o outro. Para mim, né, assim, e todos os projetos são exclusivos. A gente faz de acordo com, assim, a gente sempre procura sentir, né, o estilo de vida do cliente, assim, o gosto do cliente. A gente tem que entender muito bem o cliente para esse projeto ser certeiro, tanto residencial quanto corporativo. Então... Gabriela, falando da área comercial e residencial, você vê hoje como obras que visam a sustentabilidade, aí a gente vai falar da energia, a gente vai falar do paisagismo, bem pensado, bem elaborado, até para tirar a questão do calor do ambiente e tal. A arquitetura pensa hoje e convence o cliente dessa necessidade? Sim, claro, é muito importante. Assim, no caso de casa residencial, a gente pensa desde a concepção da cobertura, no caso de energia solar, onde vão ser aplicadas as placas. Né? Tem o posicionamento certo
o direcionamento para o norte das placas. Então, Não sabia. Então tem se não for pensado antes, depois fica caro para adaptar, né? Sim, ou até vezes, impossível. aquela casa vai, principalmente essas casas caixotes, que às vezes reduz muito o sentido da água, né, da cobertura, deixa só para um lado. Então, assim, é importante a gente ter um painel grande ali na cobertura voltado para o norte. Então, são coisas que estão interligadas, né? A gente tem que já pensar no arquitetônico para lá na frente esse projeto. Até mesmo pela mudança, eu já citei isso em outras entrevistas, a mudança do comportamento das pessoas, como o uso do carro elétrico, a demanda maior por energia, e você ter essas placas para manter. Isso é muito interessante, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes. A gente sente isso, né, em vários setores. E em relação ao paisagismo, que você falou também, é fundamental, né, tanto para humanizar, para embelezar, quanto para o conforto térmico, né? Porque o paisagismo, ele também refresca os ambientes. Ele traz um conforto, seja para um pequeno projeto ou um grande projeto, sim, né? Isso é fato. Gabriela, você tem projetos também sendo desenvolvidos, isso dado a nossa região, dentro da área rural? Tem isso? Tenho. Você pode falar de algum em especial? Tenho sim, Dácio. Inclusive, na pandemia, eu tive muito projeto de campo, porque as pessoas sentiram a necessidade. Redescobriram o campo. Sim. Muitos foram por necessidade e resolveram não sair de lá mais, né? Exato. E faço muita casa de campo, gosto muito, é muito prazeroso. Inclusive, agora eu estou finalizando uma. Gabriela, quando você começou, você comentou com a gente que se inspirou no seu pai. Eu sei que você tem 2 filhas lindas. Você acha que você vai conseguir passar para elas todo esse legado que veio do seu pai? Porque não tem como pensar diferente. Você vai conseguir passar para elas e elas seguir? Você já vê alguma coisa parecida, uma luz no fim do túnel ou ainda não? Eu tenho 2 moças. Uma já está na faculdade, cursando medicina. Medicina. Ixi, já perdeu. Já. E a mais nova também não fala em arquitetura. Mesmo? Bem que eu queria, mas seu marido é administração. E essa mais nova pensa alguma coisa? Ela também está falando em medicina. Mesmo? É a geração. Né? Mas assim, eu fico muito orgulhosa disso, né? Porque são meninas estudiosas, então eu vejo que valeu a pena, né, meu esforço como mãe, né? É verdade. E você tem outras pessoas na família que estão na área depois do falecimento do seu pai, outras pessoas que estão na área de arquitetura e construção, ou é só você? Não tem não. Aqui em Patos, não. É uma responsabilidade muito grande, não foi o que eu comecei, sim. Eu vou... Gabriela, hoje a correria do seu dia a dia, eu quero saber como você cuida da sua saúde, e depois eu vou te perguntar por quê, né? Por que eu estou te fazendo essa pergunta no meio de uma entrevista que não tem muito a ver com o assunto, com a arquitetura em si, e tem ao mesmo tempo, né? Hoje eu sou muito mais cuidadosa com a minha saúde e principalmente com a minha qualidade de vida, assim, no sentido de priorizar, me alimentar melhor. Alimentação, atividade física? Atividade física nem tanto, mas eu ainda estou com essa meta para 2024. 2024, nós estamos começando 2024, mas vai. Mas eu não posso ir na minha próxima existe. Consulta, porque senão meu oncologista vai puxar minha orelha se eu contar para ele que eu ainda não estou malhando quase todos os dias da semana. Mas já começou. Faço um pilates, procuro levar, né, tanto o lado pessoal quanto profissional com mais leveza. Então... Você mora nessa cidade desde quando nasceu, conhece muita gente, boas amizades, entendeu? Você é muito de sair, de conviver com as pessoas, ou você é mais caseira? Falar a vida, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu falo, a gente trabalha muito, mas também a gente tem que esparecer. Relação com pessoas, né? Como nós somos de Patos, né? São amigos de uma vida toda. Então a gente gosta muito de sair, de viajar, de receber em casa e também, principalmente, de estar com as nossas filhas.
Então, assim, eu falar que a vida é um equilíbrio, né? Faz parte do seu trabalho também, né, Gabriela? Porque às vezes você encontra uma pessoa num restaurante e fala assim, ô, Gabriela, faz tempo eu tô precisando de falar com você. Já aconteceu com você? Sim, tô aí precisando de falar contigo. Lembrei de você. Lembrei, tô precisando de falar contigo, minha mãe tá querendo fazer uma reforma, tal, não sei o que, eu preciso que você vai lá. Sim, né? faz parte, né, Dácio? É verdade, é verdade. Agora, você acha que a arquitetura hoje, ela tem as pessoas têm um pensamento diferente, porque antigamente as pessoas achavam, não, vou contratar um arquiteto, isso vai custar muito caro. E hoje o arquiteto pode te ajudar a economizar no decorrer de um projeto. Você também pensa que a arquitetura hoje consegue entregar para perfis diferentes de cliente um resultado interessante em se tratando de projeto e execução? Sim, claro. E acho que isso mudou muito ao longo dos anos. Hoje em dia as pessoas entendem que não é possível executar uma boa obra sem um planejamento, sem um projeto, sem um arquiteto. Então, uma coisa assim que não acontecia logo que eu formei, que tinha aquelas pessoas ainda que não entendiam que tinham que procurar um arquiteto antes de começar uma obra. Hoje eu já tenho os meus clientes que me procuram na definição do terreno. Incrível, né? Desde o princípio, que é um posicionamento meu em relação à escolha do terreno. É bom a gente pensar sobre essa questão da escolha do terreno, porque o dia que você comentou isso comigo, eu falei, não pode, eu vou comprar um terreno, vou chamar um arquiteto. Não, depois no final você vai descobrir por que valeu a pena eu vir aqui. O cliente, ele Quem não vai gostar disso é o corretor, se você reprovar, hein? Tem isso. Mas o cliente, ele já te passa, né, o que ele gostaria de fazer ali no terreno. Então, aí te dá a possibilidade de orientá-lo, né, em relação à posição do sol, ao aproveitamento do terreno, porque são vários pontos que a gente leva em consideração para começar um projeto. Ponto muito importante é a questão do sol. Mas quando você comentou comigo, falou assim, se eu chego lá, o terreno é totalmente irregular, você adora, é aí que eu quero. Porque aqui na nossa região tem muito, né, terreno irregular. Tem muito. E principalmente em locais de casas de alto padrão, ou seja, isso acontece também em alguns bairros de Uberlândia, que você fala, meu Deus do céu, tem tanto lugar melhor para construir, mas o bairro de alto padrão está lá no morro, é ali que o arquiteto vai trabalhar a melhor forma de otimizar. Mas a gente tira disso aí um bom proveito. Mesmo. Para fazer algo diferente. É verdade. Gabriela, em Patos de Minas hoje, você acha que os projetos servem como exemplo para cidades pequenas? Eu estou colocando isso porque hoje tem projetos incríveis sendo feitos no Brejo Bonito, por exemplo, né? Distrito de Serra do Salitre. Você desenvolve muitos projetos para essas cidadezinhas vizinhas aqui? Desenvolvo. E que essa demanda chega para você como? As pessoas te encontram como? Indicação ou também são redes sociais? Hoje porque é mais pela rede social, né? Principalmente esses clientes de fora. Né? Então tem muito isso, entra em contato comigo, eu te achei aqui no Instagram. Então, principalmente essas obras de fora, o pessoal encontra a gente pelas redes sociais. E como você vê... Estuda, né? Ali o seu perfil, o seu estilo, né? As suas obras realizadas para poder, assim, te contratar. E como você vê o resultado tão interessante quanto o que você faz aqui, acompanhando, você já disse que gosta de botar o pé na obra. Quando essas obras estão distantes, você acredita que a arquitetura consegue também acompanhar e entregar um bom resultado para essa obra que está distante, mas é projeto seu, você fez e esse feedback você vai conseguir entregar sem exatamente estar lá todos os dias acompanhando o mestre de obra? Sim, hoje a tecnologia, eu falo, o WhatsApp facilitou muito nesse sentido. É verdade. Né? Porque às vezes algo que não dá para você resolver por mensagem ou por telefone, por ligação, faz ali um vídeo. Né? Eu faço um vídeo explicativo, então... Aí entra aquela questão do vídeo 3D, que vai entregar para ele uma visão, né? Uma visão melhor. Muito ampla, Sim, né? mas tem algumas coisas que acontecem durante a obra, de execução mesmo, que às vezes precisa de uma explicação ali, de debater. Né? Eu gosto muito também de ouvir... ali o mestre de obra, o pedreiro, porque eu falo assim, é uma troca, né? Sempre foi uma troca para a gente chegar aí numa melhor solução. A gente está falando da visita na obra, mas eu já te vi lá na Moreira,
olhando pedras. Então, no tempinho que você tem de folga, você vai até os fornecedores para entender aquilo que chegou de novidade. Porque é o seu papel, né? Antes do cliente ver, falar assim, ó, tenho algo que chegou em tal lugar que eu acho que vai dar. Ah, mas como é isso? Eu falei, eu vou te mandar a foto, eu estive lá, estamos aqui. Não é isso? São dois pontos aí. Um é para a gente atualizar o que tem aí, né, no mercado, que hoje em dia eu falo para os meus clientes, a gente não precisa sair de Patos mais, porque as lojas são muito completas. As lojas, as marmorarias, as marcenarias, as lojas de acabamento. Eu quero aproveitar e colocar imagens desses parceiros, né, que já estão aqui mostrando a qualidade do material que é produzido, porque quando fala vendido é aquilo que já está pronto, mas quando se fala de marmoraria, marcenaria, produzido aqui de altíssima qualidade. Falo Patos, hoje em dia, eu falo para os meus clientes, a gente não precisa sair mais de Patos para fazer o acabamento, para fazer essa parte de, como você falou, de marmoraria, que a gente tem mão de obra especializada e boa. Aproveitando essa fala de você sair para conhecer materiais, hoje é possível você conhecer dentro de uma feira de São Paulo, eu sei que você viaja inclusive para fora do país, o que você viu lá demora a chegar para nós aqui? Demora a chegar para acessível ao público? Lógico que varia muito de material para material, mas chega para nós? Chega. Aquilo que foi lançado numa feira em São Paulo, chega para cá assim, em 2, 3 anos? Tem alguns setores que eu tenho que ter cautela já para especificar, porque demora mais. Metal é um exemplo. Sabe, agora porcelanato, no geral, rapidamente está aqui já para nós. Hoje a tendência dos telhados, eu gosto muito de telha à vista. Essa tendência nunca acaba, mas a gente vê, principalmente em condomínios fechados, isso quase que extinto. Qual que é a sua opinião a respeito? Você sabe que eu já conversei isso com você. Eu gosto de telhado à vista, mas, né, principalmente dentro de condomínio, como eu disse, isso muitas vezes nem existe. Tem condomínios que colocam dentro da exigência da obra telhado coberto. Hoje, na maioria dos meus projetos, eu falo, são projetos caixotes, né, que você não vê a telha, que é uma arquitetura contemporânea, principalmente para casais jovens. Só que, assim, eu não abro mão daquele projeto de telhado à vista. É o projeto que, no meu ponto de vista, é o projeto que mais tem arte. Eu penso da mesma Inclusive, eu forma. sinto que a geração nova não gosta de fazer esse projeto. É o projeto mais trabalhoso para ser feito. É o projeto mais trabalhoso para ser executado. Não, o que é pior é isso, é que muitas vezes você desenha, entrega lá, aí já aconteceu, que você já comentou comigo, do mestre de obra chegar no dono da obra e falar assim, mas isso aqui, se eu fosse o senhor, eu fazia assim, porque isso aqui vai ficar muito caro, e desanima o cliente de executar aquilo que você projetou. Esse caso que eu te contei, esse cliente ele chegou certo no meu escritório, que ele queria uma casa mais clássica, com telhado à vista, né? Porque eu até aconselhei ele para a gente fazer um clássico mais atualizado, mais moderno, que a gente poderia fazer aquele contraponto, porque o marido queria de um jeito, a esposa era um pouco mais moderna. E ele estava muito certo. Depois foi uma grande surpresa quando eu cheguei na primeira visita de obra, que o mestre de obra tinha convencido ele. E ele não mudou, obedeceu o mestre de obra. Porque ali também teve o peso, né? Às vezes imagina que o investimento vai ser e realmente a casa caixote, ela sai com um custo, eu falo assim, no caso do telhado, com um custo mais baixo. Porque a casa de telhado à vista, você tem que colocar uma telha melhor, o madeiramento é um madeiramento mais robusto. Ela não é mais econômica? A casa caixote do que o telhado? A casa caixote é mais econômica. É mais econômica? É mais econômica. Entendi. Pelo fato dela ter o caixote, as platibandas, né, para esconder o telhado, ali a gente pode colocar uma telha mais simples, né, um madeiramento, uma estrutura metálica mais leve. Entendi. Então, quando é à vista, isso assim, comparando a questão de investimento de telhados, não da construção em si, né, porque hoje em dia as casas de alto padrão, na maioria, está prevalecendo a casa caixote. Gabriela, como que é a sua relação, você que gosta de estar na obra, como que é a sua relação
com o mestre de obra, com o pedreiro, com esse tato de lidar muitas vezes com quem está construindo e o seu cliente entrega essa responsabilidade para você. É um desafio, porque muitas vezes, né, é o jeito de lidar, essas pessoas extremamente talentosas, tem muitos que realmente têm talento, eu já vi pessoas que têm, porque hoje é muito segmentado, existe o cara só para assentar o piso, né, detalhista ao extremo, o outro faz só a parte de gesso, o outro só a parte de pintura, o outro, né, e aí mexer com todos esses profissionais, cada um dentro, como é o seu dia a dia com essa turma da pesada? Primeiramente, assim, entrando nesse assunto que você falou, é muito importante numa obra ter a mão de obra especializada. Eu falo assim, o pedreiro que faz a alvenaria não pode ser o mesmo que vai... Não é que não pode ser o mesmo, ideal que tenha mão de obra especializada ali, né, para cada etapa da obra. Agora, Dácio, desde de início de profissão, eu sempre achei muito importante ouvir. E sempre achei que eu tinha o que aprender com essas pessoas. Sabe? Que são fundamentais, né, no êxito do seu trabalho. O que funciona, o que não funciona. Então, assim, eu acho assim, muito importante também a gente ter humildade, sabe, para as coisas acontecerem. Você sabe que isso é algo no arquiteto que eu acho incrível. Ele consegue fazer esse meio de campo, porque na verdade para entregar aquilo que ele projetou, ele precisa dessa mão de obra especializada e lidar com essa mão de obra especializada nem sempre é um tato que o cliente quer. Eu falei, eu vou delegar. Ah, mas quanto isso vai me custar? Eu falei, não importa, porque se eu for fazer, eu não vou dar conta, porque o Severino hoje faltou e o fulano está esperando ele para fazer algo, né? É quando a obra precisa de um profissional para que o outro dê continuidade no trabalho dele. Eu acho que esse é o maior desafio de uma obra. Agora tem uma história engraçada. Eu já cheguei muito em obra há uns anos atrás. Eu acho que é engraçado e é bom também. Que às vezes já aconteceu de mestre de obra, de pedir, falar assim, eu não vou ouvir o que essa menina está me ensinando, não. É bom sinal que eu tinha cara de menina, né? Hoje em dia até o pessoal, conheço aí o pessoal todo, mas assim, eu já tive isso também. E você tem uma turma que você já trabalha, que você indica, fala, ó, fulano é bacana, o cliente pergunta isso. Quem é o pedreiro que você trabalha? Quem que é o mestre de obra que vai me ajudar? Indicação de construtora, aí é o perfil de cada cliente. Tem cliente que me pede indicação de mestre de obra. Então, a gente tá nesse papel, né, de auxiliar em todos os sentidos, no sentido das indicações. Isso, eu ia falar sobre isso, né? Porque as indicações, você está no meio, do a que chance... não é bom também, exato, deu falar, não vai não, que ali deu ruim, né? Sim. Gabriela, nós estamos chegando ao final do programa, quero te agradecer, mas eu preciso te perguntar sobre a doença que afetou a sua saúde há cerca de 2 anos. Eu sei um pouco sobre a sua luta, né, com a doença. Eu queria que você falasse sobre ela e como você superou, não parou, deu a volta por cima e está aqui, linda, sorridente, dando essa entrevista para a gente na sua casa e não podia ser diferente, entendeu? A sua história não podia ser diferente. Dácio, eu falo muito assim para as pessoas que essas experiências dolorosas que a gente passa na vida, elas não são desvantajosas. Elas acabam sendo um presente. Porque a gente passa a ter um propósito assim, especial, sabe? A gente fortalece, a gente passa a ter uma outra visão da vida e a gente melhora como pessoa também. Então eu vejo a minha doença assim até como uma evolução. Durante o tempo do meu tratamento, da quimioterapia, eu só não trabalhava nos dias que eu não conseguia sair da cama. Você trabalhou em casa? Trabalhava em casa e o dia que eu acordava e que eu sentia que eu estava bem, eu ia para o meu escritório, porque me fazia muito bem. O trabalho te fez bem? O trabalho me fez bem. Que incrível, que incrível. Né? Porque eu falo, a cabeça domina, né? A cabeça é tudo. Então, a gente tendo uma boa cabeça e preenchendo a vida com o que você gosta de fazer, então em nenhum momento eu parei de trabalhar. E tinha também os meus clientes que eu tinha que continuar dando apoio. Logicamente que eu tive que desacelerar, que teve uma Você tocou as obras que já tinha e deixou de pegar novas, ou você conseguiu, você só diminuiu o ritmo e continuou?
logicamente que teve as fases que eu tive também de deixar de pegar alguns trabalhos. Sinto assim que os meus clientes, assim, todos muito compreensivos. A minha família, não sei o que seria de mim sem o meu marido, sem as minhas filhas. Não, eu estou te perguntando isso porque a minha mãe teve câncer de ovário há 8 anos atrás. Ela é igual a você. Quando ela descobriu a doença, ela falou assim, para eu não pirar, né? Eu vou colocar a palavra porque é um diagnóstico, ele é chocante. Eu não posso parar. E a minha mãe a vida inteira gostou demais de costurar. Só porque ela não costura para fora já há muitos anos. Mas ela foi para Uberlândia, o tratamento foi lá e eu comprei tecidos para ela fazer coxa de retalho. Já viu o trabalho que dá para você fazer coxa de retalho? Aquilo para costurar uma coxa, ela gastava 2 meses. Como ela ficou 6 meses, eu não deixei faltar retalho. Tem as coxas guardadas até hoje que ela fez. Então, é exatamente isso que você comentou. Só porque a minha mãe não tinha o trabalho, porque ela era dona de casa, foi para Uberlândia para tratar, ela ia cuidar. A minha tia mandou empregada, ela quis ficar, minha mãe tem apartamento lá, mas ela quis ficar na casa da minha tia, a minha tia mandou empregada embora para minha mãe ter o que fazer. Mas mesmo assim, a minha tia morava sozinha, o serviço era pouco, eu falei, deixa comigo que eu vou arrumar uns retalhos para costurar. Foi o que você fez. Cada um costura a história que pode dentro daquilo que faz quando tem um diagnóstico como esse. Olha só, eu quero te agradecer demais pela entrevista, parabéns pela história, parabéns pela superação, parabéns pela trajetória de 30 anos na arquitetura da nossa região. Eu quero ter a oportunidade de conversar com você em matérias menores, mostrando um pouco mais sobre o detalhe do seu trabalho e aí eu quero conhecer as obras, entende? Quero te agradecer demais, entendeu? Obrigado por ter nos recebido até agora. Muito obrigada. E assim, eu queria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem para o público feminino, você que é uma mulher incrível dentro daquilo que faz e dentro da sua história de vida. Fé em Deus, amor na vida e muita dedicação. Eu falo, a gente não tem que ser o melhor, mas a gente tem que fazer o melhor. E nós, mulheres, somos capazes. Até o próximo Papodcast aqui pela NTV. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Até lá. Vamos bater um papo. Quero ter um bate-papo sério com você, sério.